Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Top Dentcast e cara, o convidado de hoje é muito especial, tá? Pense num cara habilidoso, tá? Ele tem uma autoestima, cara, e é tão bom conversar com ele, cara, que você conversa com ele, ele te anima a fazer as coisas, fazer os trabalhos. E é uma pessoa que a gente conhece há pouco tempo, relativamente, assim, a gente tá há 11 anos aqui em Rio das Ostras, mas o pouco que a gente já conviveu, a gente sabe que é uma pessoa, ele é extremamente dedicado no que faz, e tudo que ele coloca a mão, cara, é perfeição, tá? E então, gostaria de apresentar para vocês nosso amigo Sidney. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Se apresenta um pouquinho pro pessoal aí, fala um pouquinho de você. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de verdade, né, em poder estar aqui. Sempre quando eu estou aqui, eu sou muito bem recebido por vocês. Assim, sempre tem uma recepção calorosa, assim, uma coisa que a gente vê em nível de amizade, assim, né? Então eu me sinto em casa aqui, né? E, assim, eu te agradeço por esse convite, né? Então, assim, meu nome é Sidney, eu sou técnico em prótese dentária, tenho um laboratório de prótese. E tô nesse ramo aí há uns, assim, com afinco, né, há uns 7 anos, e entrei nesse ramo por conta do meu pai, que é dentista e é protético também. Então ele com 15 anos, ele me ensinou a fazer dentadura, né, e eu fiz a dentadura. Deve ter ficado muito ruim, né, que foi a primeira que eu fiz, mas ele falou que eu era bom, ele me enganou e eu acreditei. Aí acabei achando que eu tinha dom pra coisa, mas na verdade hoje a gente sabe que não é dom, é dedicação. Qualquer pessoa ela pode aprender a profissão ou qualquer coisa que ela quiser, né? Então ele me incentivou também a fazer odontologia, eu entrei na faculdade, mas acabou que eu optei por ficar na parte de prótese mesmo, pela questão de me identificar mais com o modelo, né? Eu gosto de trabalhos que eu posso focar completamente neles e me desligar do meu entorno, né? Então eu fico ali, eu me desligo de tudo e consigo ficar só viajando ali, né? Para mim, tem muitos trabalhos que para mim é como se fosse uma terapia, né? Eu me desligo e às vezes as pessoas até falam comigo e eu não consigo nem responder, né? Eu não respondo. Tão focado, né, cara? Eu fico tão focado que eu não consigo responder quando a pessoa fala comigo, né? Então basicamente é isso, né? Cara, mas eu vou te falar, eu fico impressionado, tá? 7 anos é muito pouco tempo. Você acha pouco tempo? É muito pouco tempo, tá? Porque, assim, muitas das vezes a gente encontra profissionais, cara, assim, a gente já trabalhou com muitos dos laboratórios daqui, laboratórios de fora, e tem pessoas que, assim, eu não sei, ou talvez falta de habilidade, ou falta de dedicação realmente, e a gente não consegue entregar um trabalho, assim, não consegue ver um trabalho com tanta perfeição. E você com 7 anos... Como é que, assim, é sua dedicação em relação a cursos? Como é que você se dedica a isso? Então, eu até fiz poucos cursos, né? Da minha profissão, eu devo ter feito, cara, uns 3 ou 4 cursos no máximo, assim, de aperfeiçoamento, fora a parte do técnico, né? Mas eu me dedico muito a estudar, né? Então, eu não aceito eu não aceito não acertar. Se eu não estou acertando, aquilo me tira meu sono. Então eu fico com aquela dedicação total até conseguir resolver determinado problema, por exemplo, né? Então, se eu tenho um problema... Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, que é uma questão difícil no mercado do trabalho, que é a questão do término, né? De identificar o término. Porque muitas vezes o preparo não é aquilo que você estuda, né? Não é aquela coisa de livro, né? Então, você conseguir identificar, né, ali o término, né, onde que acaba aquela prótese, onde ela deve acabar, né? E aí, através de muito estudo, eu fiquei, cara, eu não aceitava não acertar, né, o que está acontecendo e tal. Então, eu me dedicava 100%, né? Sempre me dedico 100%. A minha esposa me conhece ali, ela tá até ali no canto, ela sabe disso. Quando eu fico com um problema, né, eu me dedico 100% a ele. Então, é uma dedicação tipo imersão, né? Total, eu só vou sair, só vou embora enquanto eu resolver esse problema. Só vou conseguir dormir em paz quando eu consigo resolver esse problema. Mas essa questão que você falou, assim, cara, igual questão de identificar o término, sim, essas coisas, sim. Assim, a gente vê que o problema não é no laboratório, muitas das vezes. Hoje, né, o software, se o término ficar bem delimitado pelo dentista, né, e bem delimitado, que seria o quê? O ideal, né, para o que a gente trabalha hoje, que
que são de silicatos, né? Metal até que não, mas de silicato, zircônia, para a gente ter uma boa cobertura, né? O término, o ideal é que ele seja em ombro, mas ele sempre termina em ângulo, sabe? Então, esse ângulo, ele é detectado pelo software. Se o dentista conseguir deixar o ângulo no final do término, né, tipo bem delimitado mesmo, você apenas com um clique, o software ele delimita automático, entendeu? Então você não tem que fazer uma delimitação manual, por exemplo, né? Então assim, você vê quando você vê que um término tá bom, quando você bota no software, você dá um clique e ele delimita, né? Você no máximo vai fazer um pequeno ajuste ali, mas coisa muito mínima, entendeu? Quando você tem que fazer manualmente, é porque já tá difícil de ver, né? Falei alguma coisa, não necessariamente pode ser o preparo em si, né? Pode ser também a moldagem, ou o escaneamento, né? Que não conseguiu, talvez não afastou o suficiente para que o scanner ele identificasse esse término, né? Então é mais por essa razão. Agora, toda vez que a gente tem essa dificuldade lá dentro do laboratório, né? A gente tenta comunicar, né? Sempre ao dentista, né? Tá difícil de ver, né? Não é porque a gente quer agarrar o trabalho, é porque realmente aquilo vai dar problema ali na frente, entendeu? Acaba que, no final, acaba podendo virar um retrabalho, né? E ninguém quer isso, nem o dentista e nem o protético, né? Cara, assim, por exemplo, igual você falou, essa questão do trabalho ser perfeito, assim, às vezes igual eu tava conversando com um protético que a gente tem laboratório aqui na clínica, e aí a gente tá fazendo treinamento com a menina, e aí chegou uma mordida com o paciente com a parte superior protocolo, e a parte inferior, os dentes todos tortos e tal. E ela falou assim, cara, mas como é que faz pra montar isso? Porque assim, ela tá fazendo curso de prótese, e aí quando ela olha lá, tipo assim, no manequim, cara, os dentes todos certinhos. Então, assim, é um desafio quando você encontra, às vezes, a parte de baixo do paciente tudo torto e o paciente vai fazer algum tratamento em cima. Né? E aí a gente até tocou um pouquinho nesse assunto, essa questão da jornada do sorriso perfeito. Hoje aqui na clínica, a gente sempre quando vai fazer a avaliação do paciente, a gente fala essa questão da jornada do sorriso perfeito. E o que seria essa jornada do sorriso perfeito? Todo o tratamento odontológico ele é dividido meio que em 3 etapas. A primeira etapa é a parte clínica, onde o paciente vai fazer a parte de limpeza, restauração, canal, limpar a casa realmente. Porque muitos pacientes chegam aqui, Marcelo, eu queria fazer lente de contato, eu queria fazer faceta. Só que quando você olha, o paciente tem cárie, o paciente tem canal, o paciente tem dente para tirar. E eu falo com ele, cara, não adianta a gente colocar móvel, no caso isso aqui não foi nem pintada, nem rebocou. Entendeu? Então assim, a gente precisa primeiro limpar a casa. Vamos limpar a casa, então a gente planeja o paciente toda a parte clínica. Então fazemos a primeira etapa. A segunda etapa consiste em fazer tratamento ortodôntico. Então quando o paciente tem algum desalinhamento, algum apinhamento, os dentes todos tortinhos ali, ou algum dente fora de posição, ou muito espaço, então a gente planeja ali colocar o aparelho. Hoje aqui na clínica a gente só trabalha com um alinhador, que é um tratamento que é estético, é mais confortável para o paciente, então o paciente remove o aparelho para poder higienizar, para poder comer, então é mais confortável para o paciente. E aí depois dessa etapa aí sim nós vamos fazer o acabamento da casa. Aí nós vamos colocar móvel, nós vamos colocar pintura, e aí é onde a gente decide fazer as lentes de contato. E assim, a gente aqui na clínica a gente trabalha com sonhos. Quando o paciente chega aqui na clínica, é um sonho do paciente muitas vezes ter um sorriso perfeito, ter um sorriso bacana. E assim, vocês do laboratório fazem parte disso com a gente. E como é que você se sente assim, cara, quando você faz um trabalho e quando você vê na boca do paciente, às vezes você encontra ou é um amigo, ou é alguém, como é que você se sente assim, você vê uma coisa que você fez? Então, essa experiência para mim, ela é gratificante, né? Eu não tinha muito essa experiência, esse contato, né? Porque nem todo caso eu tenho acesso, né? E a grande questão do protético é justamente isso, né? É você não ver que aquele teu trabalho foi pra boca, ou se ficou legal, se combateu, se completou o término certinho ali, se não ficou alto, né? Se não deu ajuste proximal. Então, assim, a melhor coisa pra gente, né? É quando o dentista ele liga e fala, cara, ficou perfeito. Eu fiz um mínimo ajuste, né? Eu sempre gosto de ouvir o mínimo ajuste. E o cara fala, não fiz ajuste nenhum, eu acho que também é um pouco, né? É um pouco utópico, né? Porque a boca, ela é única, né? E sempre tem mas assim, cara, o ajuste mínimo, né? Então isso é gratificante. Eu tive a oportunidade de
há pouco tempo agora, de trabalhar entregando o trabalho, né? Então, assim, o paciente me via e eu estava lá na entrega, fazia todo o trabalho, fazia a entrega, o paciente me via e o dentista falava, ó, esse cara que fez tua boca. E aí eu tive como receber abraço, né? Receber carinho dessas isso é muito pessoas. gratificante, cara, né, cara? eu nunca tinha recebido isso. Isso para mim foi uma coisa especial, entendeu? Aí teve até uma cliente que a gente fez a boca dela toda, né? Fizemos 28 elementos e ela trouxe um presente para mim. Ela olhou assim para mim, quando tinha terminado, né? E o olho dela encheu d'água. E assim, eu vi que ela queria me abraçar, mas eu não falei nada. Aí ela chegou e falou, posso te dar um abraço? Cara, ela me abraçou. Não foi um abraço assim, rápido. Ela me abraçou e ficou assim, e chorava, cara. E aí pegou o presente e falou, ó, isso aqui eu trouxe pra você. Assim, isso pra mim ali, ela me ganhou, o presente que ela me deu fica lá no meu laboratório, pra mim aquilo ali é uma realização também, entendeu? Então eu quero participar mais desse sonho, né? Não só lá, é porque lá a gente recebe só o modelo, né? Então a gente não tem paciente, né? Não tem a pessoa ali, né? A gente não consegue... O sentimento. O sentimento, entender as dores daquela pessoa, o que levou ela a buscar aquele tratamento, né? Quanto tempo ela economizou, né? O quanto de sacrifício ela fez para poder ter aquilo ali, né? Isso é uma das coisas que, aliás, me fez perder muito cliente. Né? O não aceitar entregar qualquer coisa, sabe? Mas às vezes ele quer uma coisa que não vai ser bom para ele. Que não vai ser bom para ele. E nós, como profissionais, que temos obrigação de mostrar isso. Exatamente. E quem tem conhecimento é a gente. Exatamente. Igual muitas das vezes, igual que eu falo com o paciente. Às vezes tem um caso, a maioria dos pacientes hoje, assim, que conhece a gente aqui, assim, vem procurar a gente por conta do nível do resultado que a gente consegue entregar ao paciente e da preocupação em entregar o melhor resultado. Então, assim, quando a gente manda uma coroa para poder fazer de um central, cara, vem, a cor não ficou legal, eu falo pro paciente, cara, ó, não ficou bom. Tem paciente, não, doutor Marcelo, tá ótimo. Eu falo, cara, dá pra melhorar alguma coisa? Vamos mandar pra poder ajustar essa cor? Entendeu? E tem paciente que, cara, tem paciência. Mas, assim, é minha responsabilidade falar com ele, cara, se eu te entregar essa cor, você chegar em casa, seu marido, sua esposa, falar, ficou mais claro. Não tem mais o que fazer, porque já tá na boca ali, já foi cimentado. Então, assim, eu falo pro paciente, se você tiver um pouquinho mais de paciência, igual a gente vai fazer um protocolo. Cara, e muitas das vezes, um dentinho que tá girado, uma posição, o sorriso às vezes fica um pouquinho inclinado. Eu falo, cara, vamos provar mais uma vez? E tem paciente que muitas vezes não tem paciência, já fica naquela ansiedade, já fez a cirurgia, esperou o provisório, e aí já provou 2 vezes o dente. Eu falo, olha só, se você quiser finalizar, a gente pode finalizar dessa forma. Mas, cara, é um investimento, é um sonho que você tem, a gente não pode acabar com ele assim. Por exemplo, ontem eu atendi uma paciente, ela veio com um implante feito fora da clínica, no Recife Central. E aí ela já tinha perdido o implante, instalou de novo, só que o implante ele tá muito enterrado. Então acabou que ficou com um dentão. E ela veio pra gente poder reabilitar, acabou que ela teve que perder o lateral, aí instalamos o implante ali, e aí colocamos um novo provisório dela que já melhorou o perfil ali. Só, cara, tá um dentão. Aí eu conversei com ela ontem, assim, eu falei assim, olha só, e ela não tava morando aqui, aí veio pra cá passar mais um tempo. Eu falei, olha só, eu posso finalizar seu trabalho assim, mas, cara, vamos fazer um enxerto conjuntivo aqui pra gente ver o que a gente consegue ganhar de volume? Porque assim, Marcelo, não quero, pode me entregar, eu tô ciente que meu dente vai ficar maior, tal. Cara, ok, tudo bem. Mas assim, eu tive a ciência de que eu poderia entregar o melhor pro meu paciente. Falei, cara, olha só, se a gente fizer um enxerto conjuntivo aqui, um enxerto de gengiva aqui, a gente tira um pedacinho do céu da boca aqui e coloca ali, cara, o pouquinho de volume que a gente ganhar, a gente já vai diminuir o tamanho do dente, de repente a gente aumenta um outro pouquinho, corta um pouquinho de gengiva do outro ali, pra poder ficar mais harmônico. E te entregar o melhor sorriso. Cara, quanto tempo? Você já saiu de um outro lugar frustrada porque não conseguiu um resultado legal. Agora chegar aqui, se eu não conseguir te entregar o resultado que você espera. Ela, não, doutor Marcelo, já que eu esperei até agora, eu quero fechar com chave de ouro. Então tá tudo bem. Entendeu? Então assim, a gente fez o enxerto, eu falei assim, cara, vamos aguardar 45 dias aí a cicatrização. Vamos fazer reembasamento provisório pra gente poder realmente entregar o melhor resultado. Então, a forma que você conduz os casos, a forma que você conversa com o paciente, cara, tudo que você falar e que for melhor pra ele, cara, ele vai aceitar. E se for pra entregar o melhor resultado, vale a pena fazer isso. Vale a pena, com certeza. Com certeza. Agora, Sidney, assim, a era tecnológica, cara, veio com tudo agora. Muitos laboratórios já estão trabalhando com fresadora, com scanner. Mas, assim, você é pioneiro aqui nessa questão de fresagem. Tem outros laboratórios também que tem, mas questão de zircônia.
Eu acho que talvez seja o único laboratório aqui de Osasco que faça zircônia fresada. Como é que você acha, assim, que vai ser o futuro? Que na verdade é o presente, na verdade, né? Na verdade, como é que você acha que tá isso aí? Na verdade, já era o passado, né? A gente demorou eu considero que eu demorei isso já existe há muito tempo, né? Essa questão de fresagem de zircônia. Eu demorei até por uma questão de falta de orientação minha mesmo, sabe? Ou não ter ninguém, ou não ter nenhum modelo, ou não ver, sabe? Eu demorei a entrar nessa questão digital. Eu tive acho que aquela relutância que todo mundo tem, será que vale a pena? Será que... Porque, de fato, o investimento é muito alto, né? Para poder entrar num negócio desse. Você vai gastar um dinheirinho aí. Mas, quando eu entrei, a pergunta que eu me fiz é por que eu não fiz isso antes? Sabe? Hoje, eu não considero até a questão de fresador, até eu tenho lá, né? A gente investiu pesado nessa questão. Se eu tivesse que começar de novo hoje, né, nessa questão digital, eu não investiria em fresadora, eu terceirizaria. Eu acho que vale muito mais a pena, né? Hoje tem muita gente com fresadora, dá para você terceirizar essa questão. Inclusive, a gente terceiriza lá hoje. A gente oferece essa solução para os laboratórios que não têm, né? Hoje a gente não trata uma pessoa que faz a mesma coisa como concorrente, não. Na verdade, nós estamos no mesmo barco, essa é a verdade, né? A gente está no mesmo barco, os mesmos desafios que a gente tem, ele também tem lá. Mas assim, voltando para a questão de tecnologia, não tem como hoje, eu não vejo como uma pessoa não está na área digital hoje, né? Você adquiriu o scanner, né? E tipo, as possibilidades são melhores, né? Para o seu paciente é melhor. Você consegue escanear, então assim, você não consegue de maneira analógica ter a previsibilidade do tratamento, né? Como você tem no digital, é impossível, cara, impossível. Por exemplo, você vai fazer um enceramento, por mais que você passe a foto, o protético fazer um enceramento manual, por mais que você dê a foto para ele, dê as medidas, não é a mesma coisa de você, uma foto de boa qualidade, colocar no programa de desenho, alinhar com o escaneamento da boca do paciente e você conseguir fazer aquela montagem como se você estivesse montando com o rosto do paciente, né? Hoje é possível até escanear a boca, a face, né? E você alinhar aquilo com o sorriso do paciente. Então, não tem como, cara, não tem como você... A precisão dos términos, né? Que a máquina... fresa, que ela faz, né? A precisão da inserção, ela consegue ver, por exemplo, que se a peça vai entrar, se a peça não vai entrar, se a máquina vai conseguir fresar aquilo ali, se não vai. Então é um aliado assim que eu não abro mão hoje, né? É essa questão da tecnologia, é essa questão do digital. E assim, por exemplo, a gente sabe que tudo isso onera valores, certo? Mas a qualidade também é superior, certo? Então, como é que você vê questão de entrega? Antigamente era tudo metalocerâmica, exato, certo? Exato. Como é que você vê questão de entrega de resultado do que você fazia antes e o que você faz agora com o digital? Cara, primeiro que eu consegui tirar o metal de dentro do laboratório, né? Nada contra, o metal não é um vilão, tá? Eu acho que tem a indicação ainda para certos casos, assim, apesar de que 99% lá a gente resolve com zircônia ou de silicato hoje, tá? Um grande resultado para mim foi a parte de tirar o metal, né? Primeiro que o metal, cara, é uma coisa que, se bem trabalhada, você tem um resultado legal, porém você tem que fazer um opaco, depois você tem que fazer um enceramento, depois fazer uma fundição, depois tudo isso tem que estar muito bem calibradinho, sabe? Porque a cera, ela quando você aquece ela, quando você coloca ela sobre o copo ou qualquer outra coisa, ela sofre uma contração. Então a cera já contrai, né? Então ela deforma um pouco, né? Aí você pega aquilo ali, ou por exemplo o Duralay, ele sofre contração também, né? Que no caso seria a resina padrão, né? Pattern. E aí o revestimento, ele tem uma certa expansão. Por quê? Quando o metal entrar, ele vai contrair, porque quando ele entra, ele tá aquecido, né? Ele tá
num estado de fusão, né? Ele está em um estado líquido. Então, quando ele entra, ele está aquecido, sofreu uma expansão térmica. Quando ele esfria, ele contrai. Então, o revestimento precisa compensar essa contração. Cara, a dificuldade... Aí tu vê. Tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Então, assim, pode falhar a fundição no momento que você está... O anel pode quebrar. Então, assim, muito dessa insegurança é um custo muito mais baixo. É um custo muito mais baixo. Mas se você for colocar na ponta do lápis o tempo que você leva para produzir uma peça de metal, que depois tem que ser aplicada, né? Hoje não, a zircônia estética, cara, essa zircônia 3D, ela já sai com degradê na cor, com degradê. Eu não sei se você sabe, mas a zircônia que a gente trabalha lá, ela tem um degradê de cor, né, de croma, ou seja, ela tem um croma mais intenso na cervical e ela vai caminhando para a cor, né, da incisal. Ela tem um degradê de croma, ela tem um degradê de resistência, ou seja, na base dela ela tem uma resistência maior, quando ela vai chegando na parte que oclui, ela tem uma resistência menor para poder ter menos desgaste ali com o dente, né, da pessoa, e também para ela ter uma resistência maior na base, né, que é onde precisa, que vai sofrer as forças ali, e na incisal não agredir tanto o dente, e ela tem um degradê de translucidez, ou seja, ela é mais translúcida na incisal. Então, cara, é um material assim estético fantástico que supere muito, no meu ponto de vista, a questão de você fazer ela de metal, entendeu? Então, assim, sem comparação, né? Se depender de uma mão de obra humana, que querendo ou não, a gente, como humano, a gente falha, né? Um dia a gente está mais cansado, um dia a gente não está legal, um dia a gente não está enxergando direito, né? E você pegar isso e delegar, né, essa função para o software, para a máquina, entendeu? Então, cara, é bem fantástico isso aí, essa questão, assim. A entrega melhorou muito, e sem contar a produção, que ela foi muito maior, né? Pra você ter noção, meu faturamento hoje, de 2 anos para cá, é 10 vezes maior. É mesmo, cara? É surreal, cara, assim... não tem como não entrar no digital, entendeu? E eu quero ajudar, inclusive, protéticos de laboratórios que querem começar, porque é o que eu te falei, o meu desafio há 2 anos atrás era como que eu faço? O que eu compro primeiro? Dá para eu terceirizar? Não dá? Entendeu? Pô, tem como eu fazer sem investir no início, pelo menos, para começar? Entendeu? Não que você não tenha que investir, mas no início, para começar, dá para fazer sem... Se eu soubesse do que eu sei hoje, né? Então, eu pagaria naquela época para ter essa informação, entendeu? Então, assim, isso seria muito valioso, porque talvez eu não precisasse investir tanto como eu investi, entendeu? Então é isso, cara. Assim, de fato, o digital ele veio para ficar. É um aliado, não é um vilão. É um aliado, aliás, assim, cara, e grande aliado, né? Cara, muito legal. Assim, a gente já tem muitos pacientes que, assim, vem pra gente para poder fazer a parte estética, e aí vem ou para fazer resina ou para fazer lente de contato, e aí eles ficam nesse questionamento. Marcelo, qual que é melhor? Eu falei assim, cara, todos têm sua indicação. Sim, exato. Certo? E tem muitos pacientes assim, mas eu não queria desgastar meu dente. Hoje, quando a gente vai fazer um preparo para lente de contato, cara, o desgaste é muito pouco. É muito pouco, assim, a gente precisa ter um desgaste para poder ter uma adaptação da cerâmica ali na cervical, para não ter acúmulo de alimento, acúmulo de fluido gengival, porque hoje que muitas das pessoas chegam aqui, assim, às vezes já tem lente de contato, quer trocar, porque ou por falha profissional ou por falha do laboratório, ou ficou excesso, e aí começa a acumular alimento, e o paciente reclama porque, eu passo fio dental, o fio dental agarra, o fio dental entra ali dentro, e assim, com a faceta de resina, quando o profissional consegue trabalhar direitinho ali, cara, a gente consegue terminar em término zero também. Mas a resina a gente precisa fazer manutenção periódica, certo? Diferente dos laminados cerâmicos, diferente das lentes de contato. E aí, questão do planejamento, assim, é muito legal o que a gente trabalha com vocês lá, essa questão do planejamento de fotos, igual a gente tem um estúdio aqui na clínica, e a gente tá montando um padrão bem legal aqui. E tem muitos dentistas, quando a gente posta algum caso, posta alguma coisa, dentista, paciente, pergunta, Marcelo, qual laboratório que você faz? Marcelo, você fez curso de resina onde? Marcelo, onde é que você faz enceramento? E aí a gente já conversou um pouco, e eu acho que em breve tá na hora de sair aqui no nosso projeto, hein? Com certeza, cara, com certeza, né? Eu acho que, assim, para quem não sabe, eu e o Sidney, a gente tá pensando em montar um projeto tanto para dentista quanto para protéticos, certo? Ambos voltados tanto para resina quanto para laminado cerâmico,
para a gente poder atender o paciente aqui na clínica, ele fazer o planejamento com o pessoal, com o curso o pessoal do laboratório, e enquanto a gente está fazendo aqui o planejamento na boca do paciente, e aí juntos nós vamos executar todo o tratamento. Enquanto ele faz as lentes, a gente vai fazer o planejamento, cimentação aqui, tudo em parceria num único curso. Então acho que vai ser um resultado... Vai ser bem bacana. O interessante desse curso, né, é que não vai ser feito em modelo de prótese, esses modelos pré-fabricados. Na minha concepção, né, qual que é a maior dificuldade que eu tive ao fazer cursos? É que sempre é um modelo macetado, né? Tipo, o professor tem aquele modelo lá, um exemplo, um curso de aplicação de cerâmica, por exemplo, ele tem um modelo lá com 6 dentes que ele aplica aquele dente em todo o curso que ele dá. Então ele está muito macetado em fazer aquele dente ali. Ele sempre sabe como fazer aquilo ali. Não, exatamente. Ele só faz aquilo ali. Foi o que a gente falou, tipo assim, é fácil você pegar um modelo perfeito todo e montar um dente. E em muitos casos, esse modelo não tem antagonista. Então, assim, cara, aquilo não é uma coisa completa. Por mais que o profissional seja um excelente, aplique muito bem a cerâmica e tudo mais, não é uma coisa completa. O que a gente está querendo oferecer é diferente. É um trabalho que vai para a boca, né? Inclusive, a gente pode pegar, como vai ter, se a gente enchendo a nossa turma, a gente pode pegar o melhor trabalho e cimentar. Então, por exemplo, do curso que eu der para os técnicos, né? O melhor trabalho é o que vai para a boca do paciente, exatamente. Entendeu? Então, assim, o cara vai estar ali, né? A pessoa que comprar, ele vai fazer, vai participar, vai aprender a fazer os laminados, né? A parte laboratorial, o protético, no caso, e ele vai estar presente quando aquilo ali for para a boca, né? Então, um caso real com pessoas reais, né? Mostrando a realidade, os desafios do trabalho do dia a dia, né? Não é uma coisa assim, fiz um cursinho, um modelinho. Não, é um negócio para o cara fazer. Realmente ver a vida real. E isso é sensacional, tanto para o protético quanto para o dentista. Cara, a maioria dos cursos hoje, assim, tem muita gente fazendo só curso de 3 dias, uma imersão ali. Uhum. E, cara, não dá para você aprender realmente. Porque vai vir um paciente que tem um dente mais torto, vai vir um paciente que tem um dente escurecido, vai vir um paciente que tem um dente conoide, vai vir um paciente que tem apinhamento inferior. Sim. Cara, e são os desafios da rotina clínica ali. Sim. Entendeu? E aí a nossa ideia realmente é pegar esse paciente, transformar o sorriso, e aí em pouquíssimo tempo, no prazo de 3 dias, a gente conseguir entregar o sorriso para o paciente. E no laboratório está tendo curso de prótese. Exato. O melhor sorriso ir para a boca do paciente. É isso aí. E no dia da cimentação, o laboratório, vocês, os protéticos, estarem aqui para poder saber como vai ser a cimentação, para se precisar fazer qualquer ajuste, já fazer na hora. Já faz na hora e já entrega o trabalho. Exatamente. Cara, isso vai ficar bom, hein? Eu acho que é fantástico. Assim, isso fantástico. Vai ficar bom, hein? É uma coisa é um conhecimento real do dia a dia, né? É o dia a dia, os desafios. Então, assim, a parte do laboratório, você vai fazer as fotos e tudo, vai entregar tudo que a gente precisa, a pessoa vai fazer o planejamento. Então, assim, faremos o planejamento junto, né? O mockup, vocês vão fazer o mockup aqui, vão passar, se tiver algum ajuste, alguma coisa, a gente vai refazer esse ajuste e já vai entregar na próxima. Ou seja, o ideal é que o mockup seja mínimo o ajuste para que a gente já consiga entregar na próxima, não fazer outro mockup, já entregar e estar presente para fazer qualquer ajuste na hora, assim. Uma formação dessa, cara, vale ouro, né? Vale ouro, com certeza. Cara, vai ficar top isso aí, viu, meu amigo? Sidney, vamos lá. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí, assim, eu queria que você mandasse 2 mensagens, tá? Sim. Uma mensagem, primeiramente, assim, para as pessoas porque tem muita, assim, eu atendo muito paciente, fala assim, que quando a gente começa a mostrar prótese e tal, cara, se encanta com aquilo ali. E, cara, doutor Marcelo, é difícil um curso de prótese? Como é que funciona? Como é que faz? E as pessoas têm sonhos, entendeu? Sim, sim. Tem gente que tem ilusão, na verdade. Tá? Tem gente que ilusão que é assim, eu vou fazer prótese, tô querendo me aposentar, vou trabalhar pouco. Eu falo, ilusão, tá? Porque Sidney tem hora que 4 horas da manhã me manda mensagem no laboratório que ele tava trabalhando, viu? É ilusão, acha que vai trabalhar pouco. Mas é uma coisa que a pessoa consegue trabalhar para ela mesma, ela consegue fazer os trabalhos e assim, a satisfação de realizar o sonho de outras pessoas, isso é muito legal. Sim. Mas o que você falaria assim para as pessoas, para os protéticos que já são protéticos, questão de dedicação, de entregar o melhor resultado, porque hoje o padrão que você entrega pra gente, cara, é fantástico.
Obrigado. Tá? Fantástico mesmo. E assim, todo mundo que pergunta a gente, eu elogio assim, eu elogio mesmo porque realmente é um trabalho diferenciado. Tá? O que você falaria assim pros protéticos, questão de dedicação, de entrega de resultado? Porque muitas vezes a gente recebe trabalhos que podem ser melhorados, ou até mesmo os trabalhos que a gente olha na internet e olha assim, cara, como é que a pessoa, ou o dentista teve coragem de entregar isso, ou como o protético fez um trabalho desse. Você já ouviu falar nos níveis de consciência? Já ouviu falar nisso? Né? É a escala de Schwartz. Então, que a pessoa é um incompetente inconsciente, certo? Aí ele estuda um pouquinho, ele vira um incompetente consciente. Ele passa a ter consciência, né? Então essa pessoa que mostra um trabalho que a gente percebe que tá horrível e ele mostra isso nas redes sociais como um troféu, né? Ou até mesmo que tá tentando se vender. Todo mundo passa por essas fases, né? Tá tentando se vender, fez o melhor dele, ele é um incompetente consciente. Então ele estuda um pouquinho, vira um incompetente consciente, ele passa a ter consciência de que aquilo não é bom, né, e não tá legal, e que ele precisa se dedicar mais, até que ele passa a ser um competente consciente, né? Ele precisa ter um pouco de consciência, mas ele já é competente, e até chega no nível máximo, né? Que é o competente inconsciente, que é quando o cara pega o trabalho e faz, às vezes ele tá ouvindo música, às vezes ele tá pensando em outra coisa, e aquele trabalho ele fica perfeito, né? Esse é o nível que eu busco, né? É o da competência inconsciente. Eu pego o modelo, essa é a minha meta, né? Em algumas áreas eu já consegui, outras não, eu preciso estudar. Mas assim, o que eu diria para essa pessoa, para esse protético, né? Primeiro que não tem como você ser um cara bom se você não estuda. É impossível, né? Então qual que é o caminho, né? Por que ele saiu, que a pessoa sai do incompetente inconsciente para o competente inconsciente? Como que ele... através do estudo e da aplicação. Tem muita gente, muito profissional, que não cresceu como protético. Ele cresceu dando curso. Então a gente tem que ter esse alerta, né? Porque ele é famoso, ele ficou famoso ou fazendo vídeo ou dando curso, mas no fundo aquele modelo é um modelo que, como eu te falei, é um modelo que não mostra o dia a dia, que não mostra a realidade, não tem uma articulação, não se faz uma guia de canino, uma guia incisiva, não se faz um ajuste de contato prematuro, entendeu? Então, assim, é aquela coisa bem, assim, que eu falo de macetada, né? Feito para dar certo, entendeu? E isso aí não agrega muito, né? E a gente sabe que o dinheiro é suado e não é barato o curso nessa área. Então, se você for investir, tem que saber bem onde você vai investir seu dinheiro, né? E o caminho é o conhecimento. Não tem jeito, né? Tem que estudar, né? E eu sempre falo assim, cara, o lugar de trabalho não é lugar de estudar, não é lugar de aprender. Por mais que a gente aprenda no trabalho, não é no trabalho que a gente tem que aprender, entendeu? A gente tem que aprender na sala de curso ou na sala de aula, certo? O trabalho é o lugar que a gente põe em prática o que a gente aprendeu, entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar no laboratório. Eu tive muita gente que passou pelo meu laboratório. Pessoas que eram pra ser assim, cara. Era pra ser fera. Entendeu? Não tem desculpa, assim, era pra ser fera. Mas o que acontece? Usa o trabalho como uma maneira de ganhar dinheiro. E apenas. E sai dali e não estuda, não corre atrás, não se dedica, entendeu? Por mais que às vezes eu notava que eu queria mais que a pessoa aprendesse do que ela mesma. Então eu não consigo entrar dentro dela e estudar por ela. Então, o caminho é o conhecimento. Aqui a gente faz assim, a mesma coisa com o dentista, sabe? Eu não consigo acompanhar, sempre quando a gente vai escolher um profissional, a gente escolhe sempre um profissional bem capacitado. Mas a gente tem sempre que desenvolver um pouco mais. Então, normalmente, assim, eu combino, às vezes, às terças-feiras, eu pego um caso mais difícil, eu pego alguma coisa, e nosso atendimento normalmente começa às 9 horas. Então, eu marco o paciente 8 horas da manhã. Aí, quem tem dificuldade em algum caso, alguma coisa, cara, vamos lá pra clínica. Então, eu pego o paciente 8 horas da manhã, eu atendo o paciente, faço como que eu faria. Às vezes pode ser feito de outra forma, mas eu mostro como eu faria uma forma de resolver aquele caso. Entendeu? E é uma forma que a gente encontra aqui na clínica de realmente fazer um treinamento, ter uma reciclagem constante para entregar um melhor resultado, que é o que a gente busca aqui na clínica. Da mesma forma que você, assim, se aperfeiçoa estudando, igual assim, eu sei que você é uma pessoa fera porque você gosta de estudar, cara. Sim. Você tem um conhecimento absurdo, entendeu? A gente também trabalhava com outro laboratório lá do Sul,
que, cara, eu conversava com ele, cara, era uma aula, era um professor. Entendeu? Assim, tudo. Ele, Marcelo, ó, você vai fazer um desgaste assim, 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 assado, você vai fazer não sei o quê. E, cara, a relação que eu tenho hoje aqui, então eu tinha dificuldade aqui na região, Sim. eu tinha que mandar trabalhar pro sul. Sim. E eu não entendia que, por exemplo, às vezes o mesmo trabalho que eu enviava pro laboratório daqui, eu enviava para lá, certo? Só quando vinha para aqui eu precisava provar metal e depois aí ajuste do metal, aí na entrega, ponto de contato não ficou bom, ajuste oclusal, então eu sempre tinha alguma coisa. Eu mandava pro sul a mesma moldagem, cara, chegava lá, o cara mandava o trabalho pronto, eu entregava. Eu começava, cara, o que tem de errado? Eu tô fazendo uma coisa diferente, é o laboratório que não tá. Sim. Ou é a falha. Às vezes o laboratório, assim, são várias etapas e cada pessoa tá numa etapa. Tá falhando em alguma etapa, será? São muitos processos. É bem capaz. Pode ser do laboratório e pode ser do consultório. Sempre tem essa. Ou é do consultório ou é do laboratório, né? Mas, assim, são muitas etapas. São mais de 40 processos. Se você for anotar processo por processo, né? Às vezes, por exemplo, quando você molda. Fica uma distorção lá no último, é inevitável, fica uma distorção lá no finalzinho, né? E às vezes o meu garoto da pia não tira e articula. E aí já era, acabou. Vai chegar na boca, vai ficar alto, você entendeu? Essa é uma das vantagens do escaneamento, né? Então, por exemplo, você tira uma distorção, né? Existe distorção por escaneamento também, tá? Tem que saber fazer. Mas o risco é muito menor. É um pouco menor, mas a mordida ela é muito mais fiel do que uma mordida que foi... Né? Por exemplo, você pegou uma boca, moldou, aquilo teve uma distorção mesmo que mínima teve. Tá? Depois você jogou um gesso. Hoje ainda tem gesso de zero expansão, mas antes não tinha. Né? Tem gesso que expande. Esses mais baratos, né? Eles expandem muito. Tá? Gesso, por exemplo, gesso especial de... assim, eu falo mais barato porque normalmente são esses que você nota que ele tem uma expansão maior, é perceptível, né? Mas assim, não necessariamente, ele pode ter um preço mais acessível e ser bom, tá? Mas os que eu usei normalmente não eram, né? E aí ele tem uma certa... Aí você joga aquele gesso dentro do modelo, dentro do molde, né? Aí já tem mais uma diferencinha. E aí na pia... tudo pra dar errado, cara. É tudo pra dar errado. Então, assim, essa é uma vantagem do digital, né? Você tá ali, você escaneou, você consegue ver, cara. Pô, deixa eu ver se o término tá visível. Você vê na hora, você não precisa remarcar seu paciente, né? Você não precisa mandar o paciente embora para depois que vazou, caramba, doutor, não mandar pro laboratório, caramba, doutor, não ficou bom. Aí tu chama o paciente de novo aqui, entendeu? Então, assim, o escaneamento, ele dá essa vantagem, né? Você escaneou, você olha no computador, e cara, deixa eu ver se tá visível isso aqui. Pô, não tá visível, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Melhorou, e tem um scanner, né? Com certeza, eu acredito que o seu é assim, você escaneia só aquela região que falhou, né? Então, cara... dá pra você apagar ali o local que falhou e refaz aquele local. Cara, isso é fantástico, né, cara? É muito bom. Cara, legal, tá? E pra gente finalizar, o que você falaria pros dentistas, cara? Fala pra mim, assim, a gente falou um pouquinho de dedicação, sim, mas na importância da forma como o dentista envia os trabalhos, o cuidado, sim. Questão de estudo, de preparo. Sim. Fala pra mim, assim, o que você falaria pros dentistas? Eu falaria o seguinte, tipo, o laboratório, a nossa parceria, ela se completa, né? Porém, o laboratório ele não tem acesso ao paciente. Então, o que o laboratório recebe? Uma maxila e uma mandíbula, né? Basicamente é isso. O laboratório... Mas qual é a inclinação dessa maxila ali no crânio? Como que ela está posicionada? Não tem como o laboratório saber. Quando essa pessoa sorri, o que se mostra? Será que o lábio dela é torto? Será que não mostra nada? Será que mostra cervical? Se o sorriso dela, a gengiva aparece ou não aparece? Então, o laboratório ele tem uma visão muito parcial, né? Uma visão, eu diria até escurecida da coisa, né? Não é só fazer dente, né? Você tem que ter o contexto daquele dente ali, né? Para você poder fazer ele ficar bonito daquela boca, principalmente em caso de laminado. Às vezes eu recebo muito planejamento lá no laboratório e não tem informação nenhuma, entendeu? Planejamento. Entendeu? Então, assim, a base do sucesso... Às vezes o laboratório
Não é que o laboratório é ruim. Às vezes, o dentista se comunica mal. Então, essa questão da comunicação... E o laboratório também tem culpa nisso, porque, por exemplo, quando o laboratório não sabe passar para o dentista o que ele precisa. Entendeu? Tipo assim, o ideal... A comunicação é muito importante, exatamente. cara. Para mim, a comunicação deveria ser o foco essencial, né? Então, assim, se o dentista ele consegue comunicar para a pessoa com fotografia de qualidade, não é aquela fotografia que distorce de celular. Muitas fotografias de celular parece que tem, eu não sei, uma lente diferente, né? E aí a gente recebe aquela foto, não consegue alinhar, não consegue ter resultado com aquela fotografia ali, né? Então, eu diria isso, cara, é a questão de comunicação, trabalhar melhor a comunicação, né? O laboratório, ele tem que ter lá como se ele tivesse o paciente. Ele tem que ter as informações que você tem quando você tem o paciente aqui. Eu tinha um professor que ele fala, sabe o quê? Que é muito importante essa comunicação. Ele fala assim, cara, ele fala assim, laboratório, o protético é um bicho burro, cara. Você tem que humilhar, você tem que escrever tudo que... Mas na verdade o que ele queria dizer é a importância da comunicação com o laboratório, né? Meu pai, ele tem uma frase pronta que ele fala assim, que a gente tem que fazer as coisas à prova de idiota. Então, tipo assim, você imagina que você tá falando com um idiota. Cara, explica pro idiota entender, entendeu? Porque é basicamente a mesma coisa, é exatamente isso, entendeu? Tem que ser a prova de idiota. O dentista também, ele às vezes, eu te mandei um áudio. Cara, imagina só o laboratório, você tem um monte de cliente, quantos áudios ele recebe, né? Então, assim, sempre escrever na guia ali, porque é o que ele vai olhar quando ele for fazer o trabalho, né? Escrever na ficha do paciente ali, ele vai pegar e vai ler aquilo ali, ele não vai lembrar do que foi falado no áudio, muitas vezes por ligação, então piorou. Não, mas eu falei aquilo lá, aquele dia, cara, entendeu? Tem muito consultório que tem poucos clientes, às vezes ele tem 5 trabalhos lá dentro do laboratório, né? Não, mas é o fulano de tal, eu te falei aquele dia. Só que eu não imagino que você tem mais 200 lá, né? Exato, um monte lá, e aí fica difícil essa comunicação, e a comunicação é tudo para fazer um trabalho de prótese, cara, tudo. Por exemplo, quando o cara às vezes fala assim, é um A3/2, beleza, A3/2, mas às vezes é um A3 que nem é A3, ele tá só na cervicalzinha, a bobeirinha à toa, e o resto do dente todo às vezes é um A3 que vai até o terço médio e pra baixo, aí tu faz eu faço dente como? Entendeu? Aí tu faz lá, aí, cara, não, eu falei pra você, cara, era A3 aqui, era A2 embaixo, mas era só ali na cervicalzinha ali, cara. Então, assim, detalhes, assim, que fazem de fato diferença, entendeu? Então, essa parte da comunicação, pra mim, ao meu ver, é o mais importante que tem que ter entre o laboratório. Agora, assim, se o consultório, quando que o consultório, que a pessoa, que o dentista pode perceber que o laboratório trabalha bem ou não? Se ele comunica bem, né? Se ele entrega de fato o que o laboratório precisa, tá acordado, e aí o trabalho vem ruim. E vem ruim sucessivas vezes, mesmo depois de você começar. Então, isso aí sim você pode considerar trocar de laboratório. Mas até então você precisa comunicar bem primeiro. Primeiramente, obrigado, né? Foi excelente estar aqui, né? Gostei bastante do nosso bate-papo. Sempre é bom, eu adoro conversar sobre dente. Obrigado de verdade. E você que é protético e quer aprender a fazer com casos de verdade, com casos de quem vive de laboratório, né? Eu não vivo de curso, né? E eu sinto muito essa necessidade de ensinar você que é protético, com casos reais, com casos de verdade, que vão para a boca. Se você quiser ter essa oportunidade, entra em contato com a gente, onde nós vamos fazer esse caso de uma pessoa real, né? Onde o Dr. Marcelo vai fazer o curso com os dentistas e eu vou fazer com os protéticos. E o melhor dos nossos casos vai para a boca, você vai estar presente, você vai estar vendo o seu caso, se adaptou, se não adaptou, se cobateu, se não bateu, se deu ajuste prematuro, se não deu. Você vai ter toda essa oportunidade de adquirir esse conhecimento que, honestamente, vale ouro, tá? E uma das coisas que deram um boom na minha vida foi aprender a trabalhar com reabilitação. Protocolos de zircônia, laminados cerâmicos, cara, isso de fato faz diferença na vida do técnico. Então, aproveita essa oportunidade, não deixa passar, porque o conteúdo aqui vai ser para arregaçar mesmo.
Cara, foi muito bacana o nosso bate-papo, tá? Obrigado mesmo de coração. Muito top. Eu que agradeço, cara. Tá? Obrigado. Bem legal. E é isso aí, pessoal. Encerramos hoje aqui o nosso bate-papo com o Sidney. Foi um prazer receber ele aqui na clínica. Muitos dos sorrisos de vocês, pacientes, são transformados pela mão desse cara que, putz, é sensacional, cara. E olha só, você que é dentista, em breve nós estamos planejando aí fazer o nosso curso de laminado cerâmica e de faceta de resina. Se você tem interesse em fazer, manda uma mensagem para mim aqui embaixo, manda uma mensagem para a clínica, que a gente vai anotar seu nome e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Top Dentecast.